Pessoal, as coisas estão ficando cada dia mais difíceis para Lula e seu desgoverno. A oposição cresce, o clima no Congresso mudou e até os próprios aliados já não têm coragem de subir na tribuna para defendê-lo. E tem mais. Trump e Elon Musk agora estão de olho no Brasil e Alexandre de Moraes pode se tornar o grande exemplo mundial contra a censura. O STF já implora a ajuda do Itamaraty, mas pode ser tarde demais. Assista agora à entrevista do deputado Gustavo Gayer e veja como ele explica esse cenário. Olha, tem uma mudança na atmosfera do Congresso que é palpável, né? Isso o centro percebeu, a direita, você anda pelos corredores do Congresso, eu sei que você tem um hábito de lá, você percebe que até a feição dos apoiadores do Lula, do PT, eles andam cabisbaixos, eles já não têm mais aquela vontade de subir na tribuna para defender o Lula. A gente percebia muito, quando você tem o início dos breves comunicados, há uma disputa natural das pessoas irem lá e rapidamente registrar, né, o seu nome para poder subir na tribuna e falar durante aqueles 3 minutos, que é tradição. O que a gente tem percebido? Que nesses últimos dias não está tendo muito petista disputando esse período, que vai ali das 2 horas até umas 4 horas da tarde, uma disputa por esse horário. Então é uma disputa muito ferrenha. E eles não estão indo mais para a tribuna, eles não têm aquela vontade de ir lá em defesa, não sei se é vontade ou porque está indefensável. Mas mudou bastante a atmosfera, o ânimo, né? Nós estamos vendo a oposição muito mais animada agora, vendo aí uma sequência de vitórias, algumas por mérito da oposição, outras por interferência divina, porque não tem outra explicação para o que está acontecendo, essa sequência de derrotas, de atropelos, de tropeços desse governo. E aí nós temos a política internacional também, que está servindo para colocar um pouco, para turbinar ainda mais o que está acontecendo aqui. No início a gente viu aí o pessoal do STF, do governo, zombando desse processo americano, do Rumble e da Truth Social, em relação ao Alexandre de Moraes, que isso não ia dar em nada, que uma boa parte da imprensa brasileira dizendo que o Donald Trump não ia perder tempo falando de política de Brasil, como se isso aqui fosse relevante para eles e tudo mais. De repente, do dia para o outro, muda completamente, né? Agora você já vê o STF pedindo, implorando para que o governo ative o Itamaraty, para que o Itamaraty interfira nos Estados Unidos em defesa do STF, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O Itamaraty não tem dentre as suas prerrogativas sair em defesa de um ministro do STF, que fez mais uma vez mais uma ordem ilegal, como vocês estavam falando aqui antes de eu começar a minha fala. E agora, o Donald Trump, o que eu estou percebendo? Agora já é uma leitura do que eu estou vendo que está acontecendo lá, tá? Os Estados Unidos estão percebendo que as empresas de social media, né, as redes sociais, que são na maioria delas americanas, elas viraram alvos de todos esses países dessa agenda woke, esses países que querem a censura. Alvos para censurar e também como se fosse um porquinho de moedas, né, para arrecadar o máximo possível de dinheiro desse pessoal. A gente viu lá o Online Digital Safety Act, que o Reino Unido estava querendo aprovar, que a União Europeia também, mais alguns projetos de lei que eles aprovavam lá, que era para taxar de forma absurda as redes sociais, né? As plataformas, Google, YouTube, Instagram, todas. E ele percebeu que esse era um ataque não às empresas em si, mas para arrancar dinheiro dos Estados Unidos. Claro. Que afinal de contas essas empresas são gigantes. Tem empresa, por exemplo, como a Meta e o Google são maiores que boa parte do produto interno bruto da maioria dos países do mundo, até de países da Europa. Sim. Então, ele fez um tweet ontem falando, olha, acabou essa palhaçada. Vocês não vão ver mais essas empresas como os pig banks, né, e nem para censurar. Então, qualquer ataque ou decisão de censura ou de taxação em cima dessas empresas serão vistas como um ataque aos Estados Unidos e os Estados Unidos revidarão com tarifas. Qual é o alvo que ele vai usar? Agora eu vou te falar. Qual é o alvo que ele vai usar como sendo bode expiatório para servir de lição para todos esses outros países? Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, então, vai ser... Ele vai ser a lição. Vai ser o exemplo para o resto do mundo. Me parece que o feitiço virou contra o feiticeiro. Ele viajou, não só ele, né? Ele e alguns outros colegas da nossa Suprema Corte viajaram o mundo inteiro se posicionando como grandes defensores da democracia, da liberdade de expressão, salvaram o Estado Democrático de Direito no Brasil, eles são os grandes guerreiros que resgataram a democracia brasileira e viajaram o mundo inteiro. Inclusive, não tem na história do mundo, acho que ministros da Suprema Corte que viajaram tanto quanto eles. E o objetivo era justamente esse, se posicionar diante do mundo como defensor da democracia e liberdade de expressão. Bom, o tiro não só saiu pela culatra. Eu acho que tem que se inventar até uma nova expressão de como que isso deu errado, porque agora ele vai ser visto, já é visto por grande parte do mundo, tá? Pelo menos qualquer pessoa que tenha 2 neurônios já vê que o que está acontecendo no Brasil saiu de...
são decisões draconianas que nunca se viram em lugar nenhum do mundo, né? Você viu? Você falou agora, o advogado lá da Rumble dizendo que nem na Coreia do Norte eles não teriam a coragem de mandar uma decisão para uma empresa americana dizendo que ela poderia ou não poderia postar, ou poderia ou não poderia fazer. Eles nunca nem se atreveram, nem a mente mais ditatorial do mundo se atreveu a pensar em uma atitude tão incabível, a não ser, obviamente, Alexandre de Moraes. Então, assim, o que eu vejo? Donald Trump está precisando passar uma mensagem para o mundo para defender essas empresas, para defender empresas americanas e a liberdade de expressão. E a pessoa agora que entrou no alvo como o mais fácil para servir como lição é Alexandre de Moraes. Claro. Ele é o que mais. Ele é o único que mandou uma decisão, né? Que não pode nem se falar que aquilo é decisão, porque é um e-mail, né? Ele é o único que tentou interferir diretamente na atuação de uma empresa americana, sem passar pelos processos normais, pelos processos... Carta rogatória... Todo o processo que deveria... São 3 canais que ele poderia ter usado, ele não usou. Ele quis fazer isso diretamente, ele se acha o xerife do mundo. Então agora ele se tornou o alvo número 1 e vai ser usado como uma lição para todos esses países, como o Reino Unido, como a Inglaterra. Então a gente está esperando que essas decisões comecem a acontecer e elas vão acontecer. Isso aí para mim está cada vez mais claro. Você viu aí o Elon Musk perguntando se o Alexandre de Moraes tem bens nos Estados Unidos. Eles já estão começando a fazer aquela busca, né? Pessoal, a batata do Lula está assando e tudo aponta para um desastre. Será que vamos ver o Lula abandonado até pelos próprios aliados? Comente aqui sua opinião e se inscreva no canal para acompanhar os próximos capítulos desse governo.